Olá, tudo bem? Eu sou Guilherme e sou professor responsável pela disciplina Políticas Públicas no curso de especialização em Gestão Pública da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em convênio com a Universidade Aberta do Brasil, a UAB. Na nossa disciplina, nós vamos trabalhar basicamente com o tema das políticas públicas e eu vou apresentar para vocês hoje aqui, então, um pouco da ideia da nossa disciplina, tá? Primeiro, eu quero trazer os objetivos que nós vamos trabalhar na disciplina. O primeiro objetivo é apresentar e debater distintas concepções de políticas públicas. Então, na primeira semana, a gente vai trabalhar com 2 textos que vão apresentar um pouco a ideia do que é política pública, algumas conceituações sobre isso e, além disso, debater um pouco a relação entre, então, cidadãos, governos, na formação do Estado. O segundo objetivo da nossa disciplina é compreender os avanços e limites de metodologias participativas na formulação de políticas públicas. Então, a gente vai priorizar aqui na segunda unidade um texto com metodologias participativas de análise de políticas públicas. Nós não estamos trabalhando aqui com a ideia de aplicação de modelos, mas de desenvolvimento de uma perspectiva analítica com enfoque participativo. Essa segunda semana vai ser muito importante para a disciplina, porque durante essa semana nós vamos ter a possibilidade de discutir, então, como que as concepções de políticas públicas têm a ver com a universidade, com as pesquisas, e é uma primeira aproximação a vocês, como pesquisadores, no campo de públicas. A terceira semana tem um objetivo bastante específico de problematizar as principais modalidades de análise de política pública frente às transformações do Estado. Essa semana ela é fundamental porque ela vai possibilitar que vocês tenham contato com os modelos e que possam ver as limitações e as potencialidades de cada modelo de avaliação e análise de política pública. Claro, o objetivo aqui não é aprofundar vocês em um modelo específico, mas sim fazer com que vocês possam compreender como que o campo de públicas se forma, como que as políticas públicas se formam em uma abordagem um pouco mais participativa e ampla. Feito isso, eu quero falar um pouco sobre a nossa dinâmica de trabalho. Nós vamos ter ao longo do nosso mês de atividades aí 3 videoconferências. Ou seja, nós vamos ter 3 momentos de encontro virtual entre eu, vocês alunos e os tutores. Esses momentos de videoconferência, eles são fundamentais para a disciplina, porque são neles que vocês vão poder resolver suas dúvidas, comentar suas questões sobre os textos trabalhados. O objetivo aqui, então, é que vocês possam ter um momento de interação professor, tutor, aluno, síncrono, tá? Garantindo aí um bom andamento da disciplina. Essas 3 videoconferências, para que elas sejam bem feitas, que elas aconteçam muito bem, vai depender muito de vocês. Na verdade, mais de vocês do que de mim. Isso vai exigir que vocês leiam os textos antes das videoconferências, que vocês enviem suas dúvidas sobre os textos para os tutores, e os tutores vão, então, se organizar e compilar para a gente fazer com que a videoconferência aborde as dúvidas de vocês. Vejam bem, se você não enviar suas dúvidas para as videoconferências não vão ter um conteúdo. Então, a gente depende de você para que possa ter uma boa videoconferência, certo? Conto com a participação de todos nisso daí. Além disso, além das videoconferências, nós vamos ter que elaborar fóruns. Serão 2 fóruns. Esses fóruns são etapas consecutivas, elas acontecem necessariamente uma depois da outra, e com o resultado desses fóruns, vocês vão elaborar uma atividade final. Nossa disciplina tem 2 fóruns e uma atividade final. Então, para que vocês possam ter uma boa atividade final, a participação no fórum é fundamental. Eu quero, então, agora lembrar para vocês quais são os critérios de participação nos fóruns. Primeira coisa, um bom fórum tem no mínimo 3 participações. Uma postagem de ação, ou seja, uma postagem principal,
onde você responde ao que foi solicitado, e 2 postagens de réplica ou tréplica. Você pode fazer 2 réplicas ou uma réplica e uma tréplica. Essas postagens devem acontecer em 3 dias distintos. Então não adianta você esperar chegar o sábado ou domingo e postar sua ação, sua réplica e sua tréplica. Isso não vai fazer que a gente tenha um bom fórum. Para que você tenha um bom fórum, para que nós tenhamos um bom fórum, é preciso que vocês façam uma ação, uma réplica e uma tréplica, ou uma ação e 2 réplicas, em dias distintos, certo? Isso é fundamental, porque vocês vão ver que nosso fórum ele é interativo, ele exige reflexão e ele exige que, então, as pessoas conversem e elaborem isso. Elaborem seu próprio trabalho de final de disciplina nesse fórum, tá? Então, nós vamos ter um primeiro fórum que tem a ver com a relação entre políticas públicas, cidadãos e governos. Nesse fórum, vocês vão estipular, isso aqui é fundamental, repito, é fundamental, vocês vão estipular uma política pública municipal, ou estadual, ou federal, mas que tenha, ainda assim, inserção local para analisar. Vocês vão estudar individualmente ou em duplas uma política pública de impacto local na sua cidade, no seu bairro. Essa política pode ser municipal, estadual ou federal, tanto faz. Mas é importante que você se vincule a uma política que tenha impacto local. Bom, então na primeira semana nós vamos discutir um pouco sobre essa política, sobre a definição dessa política, sobre a relação entre cidadãos e governos nessa política e vamos na segunda semana então de fórum trabalhar com a ideia das metodologias participativas, ou seja, como que nós podemos como pesquisadores influenciar nas políticas públicas, como que nós podemos contribuir para a formulação, implementação e análise de políticas públicas. Na terceira semana nós não temos fórum, mas temos a entrega da atividade final do curso, da disciplina. Essa atividade final ela é um trabalho de análise da política pública em que vocês vão consolidar o que já foi trabalhado nos 2 fóruns anteriores, mas o tema dos modelos de análise. Então, vejam, não é para implementar um modelo de análise, não se trata aqui de repetir um modelo de análise, mas a partir das contribuições dos modelos de análise, favorecer uma reflexão sobre as políticas públicas, em especial aquelas que têm incidência local, certo? Bom, como é que essas atividades então estão distribuídas em termos de pontuação? Nós vamos ter 30% da pontuação EAD da disciplina no Fórum 1, 30% no Fórum 2 e 40% na atividade final, na tarefa final da disciplina. Tá? Se por acaso você não conseguiu fazer algum fórum, não se preocupe, você vai ter a semana de recuperação para voltar lá e fazer aquele fórum, claro, com uma perda de pontuação, né? Mas como a nossa disciplina ela é cumulativa, as atividades vão se acumulando, elas vão se somando e vão evoluindo até um trabalho final, é necessário que você obrigatoriamente passe por esses fóruns. Bom, com isso eu também preciso dizer que vocês vão ter a facilidade de não precisar participar de outros chats a não ser da videoconferência. Nessa disciplina nós vamos ter apenas videoconferências e não vamos ter chat. Além disso, a nossa videoconferência, que acontece sempre às segundas-feiras, às 8 da noite, fica gravada. Então, no dia seguinte, você vai poder ter acesso à videoconferência se você, por acaso, não pôde participar dela. Tá? Então, sobre a videoconferência, 3 coisas. Primeiro, segunda-feira, às 8 da noite, lá no endereço que vai estar disponível no Moodle, acesso à videoconferência. Segunda coisa, enviar antes para o seu tutor ou para o seu tutor as suas dúvidas para participar da videoconferência. Porque no meio da videoconferência, vocês não vão conseguir falar, vocês não vão conseguir discutir muito sobre as dúvidas, porque são muitas dúvidas que vão surgir e a gente vai trabalhando elas como já estiverem sido preparadas anteriormente. Então, se você não entrega as suas perguntas, suas dúvidas antes, fica muito difícil de você acompanhar as videoconferências, tá?
E o terceiro ponto é que se você perdeu a videoconferência por alguma questão qualquer, por algum problema, você vai ter acesso a ela novamente, ou melhor, a gravação dela lá no Moodle, certo? Então, espero que tenhamos todos uma boa disciplina. Vocês podem ficar à vontade para falar com os tutores e para falar comigo, com suas dúvidas, suas perguntas. Espero que vocês gostem dos textos que foram separados com muita atenção para trabalhar com essa disciplina. E nos encontramos então na próxima segunda-feira, na nossa próxima videoconferência, certo? Abraço a todos vocês e até logo.